Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a oração de Epáfras. A oração de Epáfras na Bíblia, ela é muito profunda, ela alcança 4 dimensões diferentes e eu quero compartilhar com vocês. É o texto bíblico de Colossenses, capítulo 4, verso 12, que diz assim: Saúdo-vos, Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém? Até aqui, talvez você não tenha percebido, mas em um único versículo vai mostrar 4 dimensões da oração de Epáfras, servo de Cristo, exemplo para mim e exemplo para você. Então, vamos explicar com detalhes. Primeiro, o texto fala de um cooperador do apóstolo Paulo, chamado Epáfras. Ele aparece diversas vezes no Novo Testamento. Epáfras é alguém importante para o ministério do apóstolo Paulo. Quando você lê esse versículo em outras traduções, fica mais claro que quem envia a saudação é Epáfras. É Epáfras que está saudando as pessoas. Epáfras aparece como alguém que ora. Aparece como um homem de oração. E a primeira característica e primeira dimensão da oração de Epáfras é o combatendo, ou batalhando, ou oração com fervor. Nós estamos em 3 traduções ao mesmo tempo. Então Epáfras não era alguém que orava assim relaxadamente, ou orava de uma maneira simples, orava de uma maneira distraída, orava no tipo da oração frágil da nossa geração: Senhor, abençoa fulano. Não, Epáfras não orava assim. Epáfras era alguém que combatia em oração, era alguém que batalhava em oração, era alguém que orava com fervor, ou seja, mostra que a oração dele era em outra dimensão, era numa dimensão de combate, numa dimensão de batalha, ou seja, ele defendia os irmãos em Cristo Jesus poderosamente por meio da oração. A oração dele era com fervor, era poderosa, era uma oração realmente no sentido de combate, de uma batalha, e não era uma oração do tipo: Senhor, abençoa fulano, em nome de Jesus, amém. Né? Uma oração muito frágil. A nossa geração ainda tem uma oração muito frágil. Essa é a primeira dimensão, né? Uma dimensão com combate, com batalha, com fervor. O que mais? Também aparece os 3 principais propósitos da oração dele. Ele orava para que os irmãos em Cristo se conservassem firmes ou se mantivessem sempre firmes. Isso, se conservar firme ou ser sempre firme, está falando de constância. Quer dizer que tem muitas pessoas na fé que não são constantes, que são frágeis. Então Epáfras, sabendo da fragilidade dos outros, ele orava nesse sentido, nessa dimensão. Olha, que eles, que este, que aquele, que aquela, que os meus irmãos se conservem e permaneçam firmes, porque ele sabe que a firmeza é uma característica da maturidade. Mas ele sabe que quem é novo na fé ainda não é constante, né? Não é constante em todos os seus caminhos. Um dia ele está firme, mas na outra semana já não se sabe, porque ele ainda não tem a firmeza consolidada. Então, outra dimensão da oração de Epáfras é a firmeza. Ele intercedia pela firmeza dos irmãos. Outra dimensão ainda é que a oração era para que os irmãos fossem perfeitos ou maduros. Perfeitos ou maduros. Isso está falando a respeito que Epáfras desejava ver o crescimento deles. Então não bastava somente eles estar firmes se eles não crescessem. Então Epáfras orava para que eles ficassem firmes, permanecessem firmes e recebessem crescimento, e fossem crescendo, e continuassem crescendo, até que alcançasse, não é qualquer fase, até que eles fossem completos, perfeitos ou maduros. Ou seja, Epáfras queria ver Cristo totalmente formado nos seus irmãos. Então a oração dele é numa dimensão extraordinária. Ele queria ver Cristo formado nos irmãos. Ele queria ver todos os irmãos perfeitos e maduros. Ele não queria ver meninos na fé. Essa é outra dimensão da oração de Epáfras. E a última dimensão da oração de Epáfras, tudo isso num único versículo, é para que os seus irmãos eles fossem consumados em toda a vontade de Deus.
para que Deus completasse toda a sua vontade na vida dos irmãos, para que eles continuassem dentro da perfeita vontade de Deus. Ou seja, fala a respeito de completar, de terminar, de concluir a obra, da permanência dos irmãos. Então não era uma questão temporária, ele queria que os irmãos fossem todos consolidados dentro da vontade de Deus para a vida deles. Amém? Meu desejo é que esse vídeo seja transformador para a sua vida. Você conseguiu perceber que às vezes em um único versículo existe tanta profundidade disponível para nós, existe muita profundidade disponível para nós e nos ajuda muito também ler múltiplas traduções da Bíblia, claro que traduções idôneas, traduções corretas, sérias, né? Com traduções de compromisso, mas nos ajuda muito a ver toda a profundidade que está disponível em cada versículo. E nessa instrução de hoje, que fique no seu coração a oração de Epáfras, 4 dimensões. Primeiro, oração no nível de combate, batalha ou fervor. Segundo, uma oração para conservar e para manter os irmãos firmes. Terceiro, uma oração para que eles fossem perfeitos, maduros ou completos. E quarto, para que fosse consumada, completada e que para continuasse a acontecer toda a vontade de Deus para a vida dos irmãos. Amém? Seja transformado poderosamente no nome de Jesus.